Fachada da Igreja Matriz de São Sebastião desaba em Varriçai. Cidade decretou estado de emergência por causa dos temporais. Perigo na Serra. Moradores de bairros atingidos pela chuva em Petrópolis não querem deixar as casas que ameaçam a desabar. Rio de Janeiro confirma a primeira morte por sarampo dos últimos 20 anos no estado. E ainda, operação do Ministério Público e da Polícia Federal desarticula núcleos criminosos de São Paulo e Minas Gerais que abasteciam comunidades da capital e do sul fluminense com armas e drogas. Polícia Civil prende casal de venezuelanos suspeito de tráfico internacional de pessoas. E a moradora de Petrópolis que transformou a dificuldade que tinha com a tecnologia em curso para ensinar idosos a lidarem com o celular. Sexta-feira, 14 de fevereiro, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, boa noite! Chegamos ao melhor dia da semana, que é o que? A sexta-feira, claro! Mas o seu final de semana vai começar muito bem se você ficar bem informado, tá certo? Então vamos aí até encontrar com o SBT Brasil com as informações mais importantes de todo o estado. A gente abre com essa notícia: a Polícia Civil prendeu um casal de venezuelanos suspeito de tráfico internacional de pessoas. Aconteceu o seguinte: eles prometiam um emprego às vítimas, mas ao chegar ao Brasil, os imigrantes eram obrigados a pedir dinheiro nas ruas. Veja só. Com os presos, a polícia apreendeu dinheiro, cartões de banco, celulares e documentos, além de cerca de 5.000 panfletos que as vítimas distribuíam para pedir ajuda. Em uma das mensagens, falavam da fome e da insegurança na Venezuela e da necessidade de comprar medicamentos, comida, pagar aluguel e tratamento. O que mais surpreendeu os investigadores foi o fato de que os suspeitos, um casal de venezuelanos surdos, exploravam compatriotas também surdos. Os estrangeiros vinham para o Brasil com a promessa de emprego, mas chegando aqui eram obrigados a pedir dinheiro para pagar as despesas da viagem e os custos para permanecer no país. De acordo com a polícia, eles eram mantidos em condições análogas à escravidão em um imóvel na zona norte do Rio. Pelo menos 6 estrangeiros foram explorados. Os investigadores desvendaram o crime por causa da abordagem de uma das vítimas do casal em uma estação de metrô. Ela estava no metrô, distribuindo seus panfletos, pedindo dinheiro, se qualificando como surda-muda e causando um certo tumulto entre os passageiros pela maneira agressiva como estava se portando. Na delegacia, relatou que, de fato, ela pedia dinheiro para pagar passagens que foram compradas para trazê-la até o Rio de Janeiro. O casal suspeito de tráfico de pessoas foi identificado como Dionel Gregório e Argélia Del Pilar. Eles foram presos e as vítimas estão sob a guarda do Estado. O que mais choca e mais surpreende é o fato de não haver a empatia que se espera numa situação dessa, né? Pessoas portadoras de deficiência física explorando seus iguais. Mas é isso, você está fora da sua terra, como é que você vai se virar? Você fica ali à mercê de quem te trouxe, né, para o país. Em Volta Redonda, no sul do estado, uma mulher de 50 anos foi detida, acusada de esfaquear a própria mãe de 70 no bairro São Luís. A vítima foi levada em estado grave para um hospital particular lá da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o motivo do crime não foi revelado, mas toda a ação foi presenciada pela irmã da vítima. A suspeita, ela foi encontrada fugindo pela rodovia dos Metalúrgicos, a estrada de saída, né, e de acesso lá à Via Dutra. Dentro do veículo da suspeita, a polícia encontrou lá as 2 facas que foram usadas na ação. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher, a DEAN, aonde ficou presa por tentativa de feminicídio. Ei, meu Deus, olha quanta violência, né? Como a gente está tendo casos de violência dentro do núcleo familiar. Pois é, a mulher de 50 anos esfaqueando a mãe de 70. Quanta covardia e crueldade. Agora eu vou para o intervalo, mas volto em instantes. Siga aqui com a gente. Já estamos de volta. Abraço carinhoso para você que acompanha a gente em Nova Friburgo, você que está em Teresópolis, em Petrópolis, na região serrana. Muito obrigado pelo carinho. Lá no sul do estado tem Volta Redonda, Resende, Barra Mansa. Todo mundo ligado com a gente. Alô, você de São Fidélis, Itaperuna,
Campos dos Goytacazes, lá no norte do estado. É de norte a sul do Rio de Janeiro. A gente está entrando na sua casa te informando. Muito obrigado pela audiência. E agora, gente, uma história misteriosa que aconteceu na região dos Lagos, em Araruama. Uma mulher e um bebê foram encontrados mortos dentro de uma casa no bairro Regamé. Isso fica lá em Araruama, tá? De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes encontraram a mulher no banheiro e o bebê de 9 meses no quarto da casa. Os dois não eram vistos por familiares há cerca de 2 dias e os corpos não apresentavam sinais de violência, ainda segundo a PM. Agora, a Polícia Civil está investigando esse caso. Um mistério, né? Realmente encontrar mãe e filho, bebê, né? Mortos dentro de casa, pode ter sido por envenenamento, né? Tem que ter investigação, vamos acompanhar esse caso. Polêmica, gente. A revista Veja divulgou com exclusividade fotos do corpo do miliciano Adriano da Nóbrega. As imagens, elas reforçam a tese de queima de arquivo. De acordo com a revista, tiros teriam sido disparados a curta distância. Põe no ar. As fotos divulgadas pela revista Veja foram feitas logo depois da autópsia. Elas confirmam que Adriano da Nóbrega foi morto com 2 tiros, um no pescoço e outro no tórax, e revelam ferimentos não mencionados pela polícia baiana, um na região da cabeça e outro de uma queimadura do lado esquerdo do peito. Segundo a reportagem, a queimadura pode ter sido provocada pelo cano de uma arma longa e de grosso calibre. O policial teria encostado o cano da arma ainda quente logo após ter disparado contra o peito do miliciano. Além disso, de acordo com a revista, os disparos que mataram Adriano foram feitos a curta distância, reforçando a tese de execução. As imagens também colaboram com a acusação feita pela esposa de Adriano, de que a polícia não tinha intenção de prender o criminoso, mas de executá-lo. Adriano tinha 43 anos e foi morto no último domingo em um sítio em Esplanada, a 170 quilômetros de Salvador, na Bahia. Ele estava sozinho no imóvel que pertence ao vereador Gilcinho da Dedé, do PSL. O ex-capitão do BOPE estava foragido há mais de 1 ano e era acusado de comandar o Escritório do Crime, uma organização paramilitar de matadores de aluguel do Rio. Também era suspeito de envolvimento no esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador da República. Nos últimos 20 anos, a vida dos dois se cruzou várias vezes. Flávio já fez 2 homenagens ao ex-policial militar e empregou no gabinete dele a mãe e a mulher de Adriano. Toda essa ligação perigosa de segredos e negócios envolvendo a milícia e a política fluminense faziam do ex-capitão do BOPE o verdadeiro arquivo do submundo do crime. Com ele podem ter morrido informações valiosas e provas de crimes. Eu já estranhava a morte desse miliciano, né, com envolvimentos nos crimes aqui do Rio de Janeiro, lá na Bahia, e está aí a investigação já caminhando, né, provavelmente, queima de arquivo, provavelmente. E aí o cara está morto, né, vão tentar jogar na conta dele diversos crimes, inclusive da vereadora Marielle Franco, do motorista dela, né, porque morreu, né, como se defender, muito fácil agora concluir o inquérito colocando na conta dele. Mas vamos saber aí como vai ser o desdobrar, né, o desenrolar das investigações, esse ninho, né, de mafagafo, como diz aí o ditado popular, que é o caso da Marielle Franco. Olha, perigo na Serra, gente. Moradores de bairros atingidos pela chuva em Petrópolis não querem deixar as casas que ameaçam a desabar. Eles reclamam aí da falta de assistência da Prefeitura. A reportagem é do Matheus Coelzer. Põe no ar. Medo por todos os lados. Moradores de Petrópolis, na Serra, vivem uma situação difícil desde o início das fortes chuvas na quarta-feira. Que a gente não dorme, a gente não tem sossego. Qualquer barulho é fatal pra gente. Segundo o último levantamento da Defesa Civil, já são 57 ocorrências no município. Na medida que a gente vem subindo o morro, a gente se depara com mais e mais problemas. Nesse ponto, por exemplo, a Defesa Civil interditou mais um local. No entanto, mais árvores caíram e pedras também. E o problema é a preocupação com os moradores que ainda estão aqui no local. Essa casa aqui é onde morava o William, de 34 anos, o homem que morreu soterrado ao tentar salvar os 2 filhos. O que a gente está percebendo hoje pela manhã é que as casas vizinhas também foram interditadas. Ontem, os moradores ainda estavam aqui, mas correndo muito risco. E a gente pode perceber aqui, ó. Olha o tamanho da rachadura.
Se eles tivessem vindo antes, fazer vistoria antes da chuva vir, não tinha acontecido o que aconteceu. Nós estamos em outra área de risco, onde a Defesa Civil orienta que os moradores deixem suas casas. Mas nesse segundo dia em que nós estamos aqui no município de Petrópolis, a gente percebe que muitas famílias ainda continuam nas suas residências. Nós temos que se ajudar um outro aqui, porque a prefeitura não ajuda. Nós temos que dormir no canto da casa, porque ali está com risco de cair ainda. Agora que a chuva deu uma trégua, os profissionais estão realizando um muro de contenção para evitar mais acidentes para os moradores. Aí as coisas vão caindo e a gente tem que estar tirando do meio do caminho até a hora de acontecer uma desgraça maior aí com a vida de alguém passando, subindo, criança que desce para o colégio. Aqui é outro ponto do bairro Floresta, onde há uma casa em situação irregular, muito próxima do córrego, e a gente percebe que por muito pouco essa água não está invadindo a residência. A Defesa Civil afirmou que está em estado de atenção por causa da previsão de mais chuvas. Todo o contingente de 52 agentes permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores. Defesa Civil vem, não faz a vistoria, não fala nada e fica nessa sem vergonha aí. O prefeito também não ajuda. Mas também é o seguinte, você vai sair, vai deixar sua casa e vai ir para onde? Não tem condição. Aí é muito fácil apontar, né? A gente vê lá a casa no alto do morro. Olha onde construiu, mas vai construir aonde? Vai morar aonde? Vai fazer o quê? Muitas pessoas não têm nem familiares, né? Não tem nem familiares próximos ali para poder se abrigar na casa deles. É difícil. Se o poder público não toma uma atitude, se o poder público não encaminha essas famílias para locais seguros, elas não têm como sair e ficar ao relento. Vão morar o quê? Debaixo da ponte? Eu vou para um intervalo bem rápido, mas volto em instantes. Siga aqui. Vem comigo no Rastro da Notícia e olha a informação que chega agora. Vamos a outras informações pelo estado do Rio de Janeiro, nosso resumo. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público, fez uma operação contra o tráfico de drogas e o comércio de armas em cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aqui no estado, mandados foram cumpridos nos municípios de Três Rios e Paraty. A operação é resultado de uma apuração da Polícia Federal Carioca, que investiga o crime organizado. Uma grande quantidade de armas e drogas foi apreendida. O armamento, que saía de núcleos criminosos de São Paulo e Minas Gerais, abastecia a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, além de cidades do sul fluminense. Até o início da tarde, 3 pessoas haviam sido presas. 4 jovens e um homem foram presos por tráfico de drogas no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos são de Angra dos Reis e Resende. Cápsulas de cocaína, trouxinhas de maconha, além de uma quantia em dinheiro e celulares foram apreendidos. Um acidente entre um carro e uma motocicleta na BR-393, na altura de Paraíba do Sul, terminou na morte de um homem e deixou uma idosa ferida. Segundo os bombeiros, Nardelli de Souza, de 56 anos, estava na motocicleta e morreu na hora. Já a idosa foi levada para o hospital de Três Rios. A Igreja Matriz de São Sebastião, em Barriçai, desabou na noite desta quinta-feira. A construção de 1920 é uma referência turística e está no ano do centenário. A área foi isolada pela Defesa Civil, que vai avaliar as causas do incidente. Ninguém se feriu. Devido ao grande volume de chuvas que assolou o Barriçai, no noroeste fluminense, nos últimos 20 dias, a Prefeitura decretou situação de emergência no município. O Rio de Janeiro registrou a primeira morte provocada pelo sarampo nos últimos 20 anos. Trata-se de um bebê de 8 meses que estava em um abrigo na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A morte foi no dia 6 de janeiro, mas a confirmação da causa só saiu agora. Unidades de saúde de todo o estado estarão abertas a partir das 8 da manhã deste sábado para o dia D de vacinação contra a doença. A população na faixa etária de 6 meses a 59 anos de idade não vacinada ou com a vacinação incompleta deve ser imunizada. A caderneta de vacinação deve ser levada aos postos de saúde. Vamos seguindo com a gente nessa aqui agora, uma história muito bacana, uma reportagem muito legal para você aí que está na terceira idade e tem dificuldades em se familiarizar com a tecnologia dos novos celulares. Os filhos e netos às vezes ajudam, mas eles não têm paciência para ensinar, não é mesmo? Pensando nisso, uma moradora lá de Petrópolis transformou a dificuldade com os aparelhos modernos em solução para muita gente. A dona Djanira, ela montou um curso gratuito
para idosos, onde um grupo de estagiários da área de ciência e tecnologia ensina aí aos mais experientes que os smartphones não são bichos de 7 cabeças. Veja só. Para Laíde, o celular era só enfeite. Agora ela até consegue usá-lo, mas as dúvidas ainda são muitas. Hoje eu vim tirar dúvida sobre como eu entro no relógio despertador e como eu faço, eu tiro a foto, aí eu quero enviar para o meu Face, né? Para não perder nada, a dona Eunice, de 73 anos, anota tudo no caderninho. As perguntas que eu quero fazer e as respostas que eles me dão, que os rapazes me dão. Eu anoto tudo. O projeto Quem Meus Avós Beija, Minha Boca Adoça foi idealizado pela Djanira e partiu da dificuldade dela mesma em lidar com os aparelhos. Fiquei pensando, como eu tenho essa dificuldade, os meus idosos também vão ter. Para tirar a ideia da cabeça, Djanira correu atrás e conseguiu a parceria do Instituto Municipal de Cultura e Esportes em Petrópolis, onde as aulas acontecem toda quarta-feira. Sabe aquela bronca de avô e avó? Pois é, aqui a principal reclamação é que filhos e netos não têm paciência para ensinar o que eles precisam aprender para usar o smartphone. No curso, eles são atendidos um a um por estagiários da área de ciência e tecnologia que no dia a dia trabalham nos centros de inclusão digital. Eu vejo às vezes a dificuldade que a minha avó tem, então eu sei como é que é para o idoso ter que lidar com o celular, às vezes tendo problema em casa, questão de saúde, precisa ligar para alguém. Eu já tive situações assim complicadas, então é bom saber que eu estou ajudando, eu me sinto feliz ajudando. Para Djanira, a alegria está em ver a recepção lotada toda quarta-feira e principalmente em saber que está ajudando na inclusão desses idosos. O celular, a internet, para o idoso é uma coisa fora de série. E cada dia vai surgindo mais uma descoberta que a gente desconhecia, né? E vai aprendendo e vai se atualizando. Nós temos que nos atualizarmos para poder viver nesse mundo que vocês vivem. Minha mãe, a Alice, o meu padrasto Geraldo também, eles têm aí essa dificuldade, mas já aprenderam sozinhos, né? Apanharam bastante, mas eles estão lá, ó, só nos joguinhos, só nos aplicativos, já fazem transações bancárias, ficam jogando e se comunicando nas redes sociais, né? Agora, quem quiser participar, é só ir até o Instituto Municipal de Cultura, que fica no prédio do Centro de Cultura Raul de Leone, lá em Petrópolis. Está toda quarta-feira, de 9 da manhã até o meio-dia. O curso, gente, é de graça, tá bom? Deixo vocês agora com o SBT Brasil. Desejo a você um ótimo fim de semana. Claro, segundona, a gente volta a se falar. Tchau e até lá.